Boa noite, pessoal! Boa noite, gente. Eu sou Júlia Mazieri. Binho Alves na área. Pessoal, a gente tá aqui mais uma vez nessa noite dessa quinta-feira aí, pra tá... Não vai ser quinta-feira, né? Pois é. Ai, Binho, conta pra eles o porquê que não vai Pessoal, sair na a gente quinta. tá aí com uma série, né, de pessoas que a gente conseguiu entrevistar esses dias aqui. A gente conseguiu agenda com essa galera, então, de uma forma especial, esses dias a gente vai ter na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Então a gente vai ter 4 episódios seguidos, né, pra gente não ficar acumulando episódio gravado, né, a gente também tá com umas ideias de uma nova temporada, né, algumas coisas nesse esquema. Então, especialmente, né, nessa semana aqui, a gente vai lançar na quinta agora o Padre Hamilton, né, foi o Padre Hamilton. Não, o John. O John, Padre Hamilton, Wesley e surpresa especial no domingo. No domingo é um Beleza? convidado especial. Mais ou menos, mas é especial. Muito especial. Mais muito ou especial. menos. Então, assim, né? A gente tá aqui mais uma quinta pra que a gente possa dialogar. Finge que é quinta, né? Pra que a gente possa dialogar, conversar, falar um pouquinho com você, entender aí mais um testemunho, né? Mais algo pra gente muito novo, porque a gente não conhece a pessoa, a gente tá conhecendo agora. É do zero mesmo. Hoje nem o Binho tá. Do zero. Nem eu tenho a carta na manga. Verdade. Não tenho nem a piada pra soltar, porque eu tô envergonhado aqui. Que bom, né? Bom pra gente, então. Opa, hoje vai ser bom. Né? Mas agradecer você que nos Isso. segue, né? Já vai mandando aí pro pessoal, Uhum. né? No Instagram, no YouTube, mandando o link da nossa grande entrevista aqui, para que as pessoas entendam aí um pouquinho mais dessa história. Né? Hoje a gente tem, de verdade, um convidado internacional. Vem de outro estado e internacional. Ah, então tá bom. Né? Queria agradecer aqui o Wesley, né? Tá presente com a gente aqui hoje, né? Uma alegria. O Alan veio aqui alguns episódios atrás e falou: meu, tem um cara que eu vou trazer e esse cara é bom, vocês têm que entrevistar ele. Então vamos entrevistar o Wesley. Mas manda o Instagram dele, Alan. Até agora tô esperando. Que maravilha! Até agora eu tô esperando. Como que eu vou stalkear o cara, meu, pra entrevistar o cara? Não teve. Então, mas é um prazer ter você aqui. Né? O Wesley vai se apresentar, falar. A gente quer conhecer do chamado, de onde vem. Já fiquei assustado pela idade do cara. Pensei que tinha uns 40 anos quando o cara falou. Ele é gente boa. 24 anos, eu falei, não acredito, novo. Né? Mas entender esse chamado de Deus na sua vida, é um prazer ter você aqui nessa noite. Olá, pessoal, tudo bem? A vocês que nos acompanham pelas redes, boa noite também a vocês que estão aqui, né, Júlia, Binho, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite, né, para partilhar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida e Ele continua fazendo, porque o nosso Deus é um Deus que opera, né, entre todas as etapas da nossa vida, né, uma alegria muito grande estar aqui com vocês para contar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. Eita, que vai ser bom hoje, hein? O Wesley é de onde? Onde o Wesley nasceu? Conta aí pra gente conhecer um pouquinho mais do Wesley, dessa vida aí. Então, meu nome é Wesley Silva, eu tenho 24 anos de idade, né? Agora em agosto faço 25, né? Se Deus quiser. Eu sou da cidade de Londrina, do estado do Paraná. Sou do estado do Paraná, nascido e criado em Londrina, né? Então, a minha família é uma boa mistura, né? Uma mistura de um povo pernambucano com um povo sergipano, e juntou todo esse povo, e graças a Deus eu cresci nesse ambiente, mas um ambiente muito longe da presença de Deus, né? Alguns eram católicos só de IBGE, né? Só que falavam que eram católicos. Católico de IBGE é boa. E a outra parte, né, da minha família não era nem praticante, não eram nada, né? Da parte do meu pai, da parte paterna, não tinha referência nenhuma, né? De religião, assim, né? Então, eu nasci e fui criado ali na cidade de Londrina, né? Graças a Deus. Então, sem um berço de família que frequentava a igreja, não... Que frequentava os meus avós maternos, né? Para iniciar, né? Eu não fui criado pelos meus pais desde a minha infância. Então, as memórias que eu tenho afetivas de infância são com os meus avós maternos, né? Então, fui criado por eles. Os meus pais, eles trabalhavam muito e eles não tinham tempo para nós, né? Não tinham tempo para mim. Então, eu fui criado pelos meus avós
maternos. Eles me deram muito amor, muito carinho, porém, amor de avó é diferente de amor de pai e de mãe. Não quer dizer que seja melhor ou pior, mas é igual amor de esposo, de filhos, qual que é maior? De mãe, de filho. Então, são amores distintos, né? São amores diferentes, então eu fui criado com muito amor pelos meus avós maternos, né? Porém, com uma distância muito longe dos meus pais. Eu acordava cedo, meus pais já tinham ido trabalhar. Eles trabalhavam em confecção e quando eles voltavam para casa, muitas vezes de madrugada, eu já estava dormindo. Então, eu não tenho memória afetiva com os meus pais, de abraço, de carinho, não se tinha, né? O pouco que eu tenho de carinho foi dado mais pela minha mãe, mas no tempo que sobrava. Então, também não era a mesma coisa, né? Não tinha convivência. Não tinha convivência. A convivência era com os meus avós mesmo, praticamente a minha infância inteira foi com eles, né, ali morando mesmo junto ali na casa da minha avó, né, morava na mesma rua, né, então praticamente ficava o dia inteiro ali na casa da minha avó. Caramba, né, você vê, né, como a ausência, igual você falou, a diferença de amor, né? Muita diferença. Não tem criado, claro que os avós amam, o avô, a avó, mas faz falta o pai e a mãe, né? Faz muita falta, né? E aí nesse processo, com 6 anos de idade, né, eu descobri que eu tinha um problema de saúde nos meus hormônios, eu tinha a idade óssea, eu tinha os meus hormônios de um adolescente. Então, tudo na minha vida foi muito precoce, foi muito rápido, tudo. A minha conversão foi muito rápida, a minha ida para o mundo foi muito rápida, né? Eu de um temperamento mais firme, de uma personalidade mais forte, né? Meio Paulo, né? Então, tudo foi muito intenso e muito rápido na minha vida. Então, nesse processo, com 6 anos, a gente descobriu que eu tinha esse problema, né, nos meus hormônios. Então, eu comecei a fazer amizades com pessoas mais velhas. E nessas amizades com pessoas mais velhas, com pessoas erradas, acabei me envolvendo em lugares onde Deus não estava. Então, assim, desde pequeno, eu sempre tive muito dons, assim. Então, eu sempre via muitas coisas. Então, eu cresci um pouco longe da igreja, só que, ao mesmo tempo, acreditava mais em coisas sobrenaturais, mas não em Deus, né? Então, era muito perturbado durante o dia, durante a noite. Então, tudo isso para mim era muito confuso. E a ausência dos pais, né? Toda aquela loucura, né? Uma cabeça de 6 anos. Uma cabeça de 6 anos, sem cabeça nenhuma, né? Sem cabeça nenhuma. Porque 6 anos? Exatamente. E aí, né, eu ainda criança, comecei a fazer amizades com pessoas mais velhas que me levaram a maus caminhos. Então, os meus amigos eram as pessoas erradas que tinham, né? Então, eram pessoas que mexiam com droga, eram pessoas que viviam nos baile funk. Então, eu gostava de ir nos bailão funk, né? Gostava lá. Com 6 anos de idade. Bebia um pouco depois, porque daí nesse processo de amizade, lá para uns 8, 9 anos, aí eu comecei a fazer essas amizades mais erradas, e aí uma sexualidade desenfreada. Já tava velho já, né? 6 anos não, com 9. Exatamente. Com 9 anos? Exatamente, 8, 9 anos eu já estava iniciando nesse processo, né? Mas como eu falei, tudo foi muito intenso, então fazia tudo escondido por medo também dos pais descobrir, e ainda assim tinha muitas brigas dentro da minha casa. Meus pais brigavam muito porque 2 pessoas estressadas, doentes na mesma casa, né? Então, meu pai também veio de uma história complicada. A minha família da parte paterna, o meu avô, o meu bisavô viveu lá no Pernambuco. Então, aprontaram bastante lá no Pernambuco. Então, eram pessoas muito agressivas. Meu avô, ele saiu lá do Pernambuco, foi morar ali próximo da divisa com Paraná, Mato Grosso do Sul e o Paraguai. Ele viveu boa parte da vida dele lá também. E meu avô muito agressivo com palavras, agressivo até mesmo no jeito de ser, com violência, né? E meu pai, juntamente com mais outros 7 irmãos, então ele era uma família, né, de 8 irmãos. Uma família bem numerosa. Numerosa, né? Só que, ao mesmo tempo, sem amor, sem carinho, sem estrutura nenhuma. Morava no sítio. Meu avô veio para cá, começou a mexer com café, então começou a ganhar dinheiro, então precisava de pessoas
para trabalhar. Então, meu pai, ele sempre diz isso, né? Eu não vim para o mundo para ser amado. Eu vim no mundo para ser uma enxada a mais para papai. Caramba. Então, Isso, né? meu pai... É por isso que tinha 8, né? Caramba. Exatamente. Então, assim, meu pai também veio de uma história de vida complicada também. Os irmãos, todos eles também complicado entre si. Tanto que hoje, cada um vivendo pro seu lado, quase ninguém se conversa entre si, né? Porque realmente famílias desestruturadas, né? Quando vai vindo, o problema ele tá no fundamento. Se não tem fundamento, né? As coisas começam a dar errado. Crescendo desestruturado, né? Porque Exatamente. vai passando de geração, vai crescendo desestruturado. Exatamente. E assim, o meu pai vem dessa realidade, né? Meu avô muitas vezes era violento com palavras, com atitudes. Meu avô dizia que o dia que ele enfesasse, que ele ficasse bravo, né? Ele ia dar um tiro na cabeça da minha avó, no caso, e na cabeça dos filhos, ou por ordem de idade ou por ordem de tamanho. Era eles que iam escolher quem iria morrer primeiro. Que bênção! Então, caraca, meu avô era bem agressivo, assim, né? Típico, né? Vem de uma família lá do Agreste, né? Ali do Pernambuco. Então, uma família muito violenta, com palavras, com atitudes, tão muito magoada. Meu avô também já vinha de uma história complicada, né? Que daí foi passando, né? E da parte da minha avó, também não tinha muito estrutura. Veio lá do Sergipe, a minha bisavó, ela era índia, foi laçada, então a minha avó veio com toda essa carga também de magia branca, então a minha avó gostava dessas coisas de garrafadas, então fazia muitos remédios, fazia simpatias, dava né, todas essas questões de magia branca, mas não se tinha muito o lar, o berço católico, né? Era batizado por costume, como todas as famílias, né? Mas não tinha a experiência não pessoal tinha a vivência, com Jesus, não né? tinha a busca, né? Já da parte da minha mãe, né? Eles são a minha mãe e outros 3 irmãos. Era uma família de mais amor, de mais carinho, mas também uma família que o meu avô sustentava. Então, o meu avô foi muito ausente na infância da minha mãe e também dos meus tios. Foi muito ausente porque ele trabalhava muito, então ele sustentava a casa e a minha avó, né, cuidava da parte da casa, né? Então, eles também, né, por ser uma família um pouco mais estruturada, receberam amor também, mas ainda com uma vida muito, muito difícil, né? E assim foi, né? Se juntou, meu pai saiu de lá depois de, né, que com 18 anos o homem precisa virar homem, né? Tá na hora de virar homem, sair de casa. Então, veio para Londrina, conheceu a minha mãe e me tiveram. Então, como eles nunca tiveram nada durante a vida, eles queriam trabalhar para me dar aquilo que eles não tiveram. Só que esqueceram daquilo que é essencial, que é o amor e a presença de Deus. Né? Então, quando isso falta, né, todo ser humano, ele precisa de 3 coisas para ser feliz. Né? Hoje eu sou psicólogo, sei muito bem disso. Né? Então, todo ser humano precisa ser amado, ser compreendido e ser aceito. Quando isso não acontece, né, acaba gerando outros vários problemas. Né? E aí eu entro nesse contexto, né? Novamente, que daí comecei a ir para esses caminhos errados, mas aí comecei a aprender a tocar violão, né? E a minha professora de violão, ela era da igreja. Então, eu comecei a tocar, a cantar, que eu não gostava de cantar, depois comecei a cantar também, e eu cantava e tocava na igreja. Não porque eu acreditava em Deus, porque nessa época, como eu tinha muitas perturbações, eu acreditava, acho que mais na presença do diabo do que na presença de Deus. Caramba. Então, acabei indo por hobby, porque eu gostava de cantar. Então, eu gostei mesmo de cantar, de tocar. Então, comecei a ir na igreja. Até um dia que me convidaram para fazer uma experiência de oração. Só que daí, nesse processo, eu cantava na igreja já estava guardando mágoa dos meus pais, raiva, ódio, então a gente brigava muito dentro de casa, porque eu fazia as coisas escondidas, mas pai e mãe, você sabe que sente um pouco, né? Eles sabem algumas coisas né? a gente esconde, outras coisas a gente não consegue, né? Na verdade, a gente não esconde nada, eles que fingem que não sabem. Exatamente. Então... E você era filho único? Filho único. Então, nesse processo foi muito complicado, né? Eu com temperamento forte, meu pai também com temperamento forte, né? E a minha mãe no meio, apanhando os dois, né? Apanhando, né? Nesse processo, não por
agressões, né, físicas, mas sempre no meio tentando apaziguar, né, como uma mãe faz, sempre intercede, né, e fica no meio, né, entre o esposo e o filho. E eles começaram a também ter muitos problemas no casamento deles. Então a minha família estava toda desestruturada. E aí me convidaram para fazer um retiro da igreja, né, uma experiência de oração. Isso foi em 2009, final de 2009, começo de 2010. O retiro? O retiro. Nossa, você tinha 10 anos. Eu tinha 10 anos de idade. Tinha 10 anos de idade. Fiz essa experiência de oração. Foi até aberto uma exceção para mim, né? Porque não podia fazer. Não tinha idade. Né? Então, eles abriram essa exceção para mim, porque eu fui convidado por uma pessoa que era da coordenação. E aí eu falei assim, eu não quero fazer esse retiro, porque eu não gosto das pessoas da igreja, não gosto de igreja também. Não quero ficar... Né? Quero curtir minha vida. A experiência que você ia e voltava ou dormia no lugar? Era 3 dias fechado. Quero ficar 3 dias sem celular, sem nada. Pra quem... É a mesma história de sempre. Pra quem uma missa era difícil ficar, você imagina... Tinha celular nessa época? Muito pouco, muito pouco, não tinha não. Era aqueles aqueles Nokia, cobrinha. É que ele já era adulto nessa época. Eu já era adulto, eu tinha celular, eu tinha. Quer que eu falo? Eu tinha um Nextel que fazia... A gente pegava o Nokia emprestado pra gente jogar cobrinha. Era só isso. Eu já tinha um Nextel, Alexandre, fazia... Não conversa não. Não, a gente foi convite mesmo por bilhetinho, né? Era entregue ao final das missas, né? Principalmente para os jovens, né? As crianças, né? 9 anos. E acabei fazendo esse retiro. Não porque eu acreditava, mas porque eu queria fugir daquele ambiente da minha casa, né? E 2, porque o rapaz que me convidou, eu até brinco assim, né? Ele disse pra mim assim, ele pegou eu no meu ponto fraco, né? Falou assim, lá tem um monte de mulherada, as mulheres são todas bonitas, menininha. Falei, pronto, né? As do mundo, já fiquei com as pás, agora vamos pra igreja ver essas meninas bonitas, né? E aí fui pra minha experiência de oração, realmente atrás, né, não de ter uma experiência com Deus, mas de curtir lá, tirar um sarro, né, e ficar com algumas mulheradas lá. Só que não deu certo. Não deu certo. Aí saí de lá apaixonado por Jesus Cristo, graças a Deus. Então foi muito rápido, então. Tudo muito rápido. Então, assim, eu fui pro mundo muito rápido, a minha conversão foi muito rápida, a minha vida ministerial foi muito rápida. Então, tudo na minha vida, Deus teve pressa comigo, né? Até com é uma das palavras que eu mais amo, né? É Lucas 1:39. Maria partiu apressadamente a uma cidade da Judéia, né? E eu gosto muito dessa passagem, né? É a minha passagem favorita da palavra de Deus, porque se Deus não tivesse tido pressa comigo, não sabe o que ia acontecer. Eu não estaria mais vivo. Então, nós precisamos evangelizar incansavelmente e apressadamente. Não das coisas de qualquer jeito, mas nós precisamos evangelizar apressadamente, porque muitas pessoas não vão esperar até ser transformadas, renovadas, né? Precisa ter esse impacto logo cedo. Meu Deus. É porque com 9, 10 anos você já se perdeu, já tinha uma vida desregrada, né? Já bebia, já ia para as festas, ia para os baile funk, às vezes nas casas, né? Porque lá eu moro na zona norte de Londrina, né? Onde na época era conjunto, né? Não era nem bairro, né? Então lá tinha muitos pontos de tráfico, né? Também. Então as nossas amizades eram essas também, escola, né? Bairro. Então tudo isso acabou contribuindo negativamente, né, pra gente se perder. Então, tudo na minha vida foi muito rápido. Deus tem pressa comigo, porque senão, né, eu acho que eu não estaria mais vivo. Se perdeu com 8, 9 anos, com 10 já encontrou Jesus. Exatamente. Cara, você imagina uma criança de 8 anos num negócio desse? E com 10 anos eu já queria pregar. Porque eu saí da experiência de oração, já... Tá pronto, né? Até os cachorros caramelo da rua, a gente olhava para Jesus te ama, né? A gente queria evangelizar, a gente queria que as outras pessoas experimentassem esse Deus que a gente experimentou, né? E como foi? 10 anos, foi a experiência, voltou impactado. Foi uma loucura dentro já da experiência de oração. Já deixou, né, os amigos de lado. Eu cheguei lá, não sei se aqui na região tinha, mas lá eles faziam aquelas camisetonas assim, que entrava 3 pessoas, bem grandona, e as pessoas
chegava, paz de Jesus, salve Maria. Eu falava assim, esse povo é mentiroso, falso. Nunca nem me viu na vida. Como que gosta, salve Maria? E abraço. Eu falei, esse povo é estranho da igreja. Eu não gosto desse povo da igreja, né? Meio esquisito. Então, para mim, durante a sexta-feira, né? Começou o retiro e foi falado sobre o semeador, né? A samaritana, filho pródigo. E teve um momento com a fogueira, só que nada me tocava, porque eu não estava aberto, né? Você não queria estar aberto, ali. né? Eu só estava ali. Tava ali feliz. Exatamente. Só olhando aqui, ó. Só olhando as gatinhas, assim, né? Só as vendo. mulheres até bonita, mas queria Jesus Cristo, não queria a gente, né? Não, ela olhava esse pirrar de 9 anos. Aqui, Exatamente. A criancinha que veio aí, que bonitinho. Olha que fofinho. Exatamente. E aí a gente, nesse processo, né? O que eu mais gostei da sexta-feira foi o hot dog, né? Da sexta-feira. Famoso hot retiro, dog. né, Famoso hot comida dog. de retiro, né? A Júlia come 5 na sexta quando tem. Então, Precisa. 5 hot dog. eu acho que eu ganho, viu? Ufa! Todo gordinho é gente boa, eu sempre digo isso, glória a Deus, né? Mano, hot dog, não tem como não. Não tem como. Oxi. Aí, na sexta-feira, a gente foi dormir tarde, acordamos 6 da manhã com o povo batendo panela. Falei, gente, esse povo da igreja não tem muito juízo e bate panela. Oh, bom dia, paz de Jesus. Quem falei, bom dia só se for pra assim? vocês. Quem acorda feliz assim? Ninguém, Ainda né? mais num sábado. Misericórdia, aí pronto. E aí a primeira pregação do sábado foi o amor do Pai, né? Quando falou do amor de Deus, eu falei, nossa, esse negócio do amor de Deus é bonito. Ele falando do amor de Deus, do amor de Deus. Caramba, esse negócio pode ser bacana. Aí quando ele falou amor do Pai, o Pai do céu quer te amar, eu lembrei do meu pai. Uhum. Aí quando eu lembrei do meu pai, tudo aquilo que eu tinha de bonito que eu estava vendo na pregação, tudo acabou. Falei, se Deus é igual ao meu pai, Deus não quer ter proximidade com a gente, Deus é ruim, né? É a ausência, então a gente sempre, né, acaba terceirizando para Deus aquilo que a gente não teve um bom relacionamento, principalmente com a parte paterna. Uhum. Então a falta paterna, ela é mais negativa na vida de uma pessoa do que a própria falta materna. A falta paterna, ela dói, né? Porque é o pai quem corrige, o pai é aquele que configura, né? A mãe é acolhimento, amor, é o colo, né? Deveria ser. Sim. Né? Então, quando ele falou isso, eu já fechei o meu coração, falei, eu não quero receber esse amor do pai. Aí depois foi um outro falar sobre a pregação, sobre o pecado. Aí já falou assim, né? Você que peca, que adultera, que se droga, que fica com 1, com 2, com 3, Jesus vai voltar e você vai ficar na terra. Já começou a bater. Já começou daquele jeito. Falei, meu Deus do céu. Não acredito que eu vou ficar na terra. Exatamente, Vim aqui. Falei assim, olha, vocês que fazem tudo isso, vocês não vão para os quintos dos infernos. Falei, graças a Deus. Na hora eu virei católico, né? Obrigado, Jesus. Falei, obrigado, Jesus. Ele falou assim, vocês vão pro 6º, pro 7º. Porque o 5º já tá cheio. Meu Deus. Aí na hora já regalei o olho assim. E assim foi. Deu né? ruim. Deu e assim ruim. foi. Depois foi pregado sobre Jesus Salvador, Senhor de Jesus, fé e conversão, né? Chegou de noite, eu tava cansado. E aí foi uma mulher pregar. E essa mulher bem mansa, assim, tranquila, sabe? Aquelas pregadoras tranquilas. Aí eu dormi na pregação de cura interior, eu dormi. Eu só vi ela falando o tema, depois eu dormi. Eu fui acordar com o povo aplaudindo, porque Jesus estava entrando no salão, né? Aí eu acordei assim, assustado. Eu olhei para aquele ostensório, eu não entendia muito bem. Falei, gente, a igreja é rica, olha o tamanho do ostensório, tudo de ouro. De ouro, bonito. Né? Bonito. E aí naquele momento começou o momento de cura, né? E aí, aquela mulher começou a revelar, o senhor tá curando uma pessoa assim, assim, assado. O senhor tá curando outra assim. E as pessoas iam lá na frente, choravam, e gritavam, e repousavam. Falei, Jesus de Nazaré, O que eu tô o que fazendo eu aqui? tô fazendo por aqui? O que eu tô fazendo dentro deste lugar? E o povo chorava. Aí passou próximo ali de mim uma mulher, uma intercessora, né? Eu gosto sempre de dizer assim, são... O pior tipo de pessoa dentro do grupo de oração são perigosíssimas, velhinhas de terço na mão, né? As velhinhas de terço na mão são perigosíssimas. Cuidado, viu? Cuidado com as velhinhas de terço na mão. E se for uma velhinha, tá vendo? Aí, ó. Cuidado, viu? A senhora é perigosa. E assim foi. Ela passou perto de mim, falou assim, Jesus está querendo curar você.
Jesus tá querendo libertar você, você é um filho amado, você é um filho querido. Eu já falei, essa mulher tá louca, mas tá louca, louca. Falou pra mim assim, vamos lá na frente, no Santíssimo. Eu falei, eu não, Jesus, não, ele não está em todos os lugares, ele tá, então se ele quiser, ele me toca aqui. Desafiou Jesus. Pediu, né? Pediu, né? Pediu pra levar. Pedi, recebereis, né? Ele me toca aqui. E ela, então deixa eu rezar por você. Eu falei, eu não quero receber oração. Eu via gente chorando, via gente caindo, que eu nem sabia o que era um repouso no espírito, né? Isso é loucura. E assusta, né? A primeira vez que você vê, falei, né? não, misericórdia. Ainda mais quando você não tem a Não tem idade, ele discernimento, não não tinha tem. Exatamente, nada. tinha discernimento nenhum. É. E eu nem sabia que a igreja católica tinha essas coisas. Nem sabia. Na época era pouco falado, assim, né? Sim. A gente olhava assim e falava, isso aí, igreja crente, igreja, né, protestante. E aí ela insistiu comigo, eu olhei para ela e falei, a senhora não tá entendendo que eu não quero receber oração? Eu não quero receber oração, suma daqui. Ela pegou um trauma de mim, aonde ela ia no retiro, Não, nem olhava. não olhava para mim, tá? Aí, aquele momento terminou, foi a janta, depois a gente subiu, e eu fui descansar, né? Já era de noite, 11h30, eu não esqueço. Era 11h30. E aí, eu lá em cima, o povo voltando pro salão, falei, eu vou dormir, que eu tô cansado. Na época, o coordenador chegou, falou assim, o que você tá fazendo aqui? Falei, eu vou descansar, Vou dormir, 11h30, vou né? dormir. Ele já me deu o maior sermão. Falou assim, se você estivesse no mundo 11h30, você tava saindo. Já me deu aquele maior sermão, já virei as costas pra ele. Falei, tá bom, eu vou. Quando eu cheguei lá embaixo, o povo dançando, erguendo as mãos, falei, maldita hora que eu vim nesse retiro. Perdi meu tempo. Era pra mim estar fora, fazendo outra coisa. Né? E aí começou, chamaram o pregador depois da animação. O pregador pregou a palavra, falou, abre em Atos 2. Mas antes disso, ele deu um glória a Deus que estremeceu a igreja. Assim, eu assustei. Acordou? Acordei, falei, meu Deus. E ele citou o Atos 2, assim, de uma forma extraordinária. Ele citou, assim, o cara já tinha lido aquela palavra, tinha comido com arroz, feijão, com carne, com salada, porque ele citou, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, o Espírito Santo desceu e encheu a casa onde todos eles estavam, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, e foi começando a proclamar a palavra, e ele dizia isso, você homem vai sair cheio, você mulher vai sair cheio, se você tem 1 ano de idade, se você tem 101, você vai sair cheio do Espírito Santo, chapado, você vai receber, e começou a orar em língua, xaracandalaba. Falei, Jesus de Nazaré, esse cara é maluco, esse cara é louco. E eu olhei para ele e falei, esse cara é diferente, esse cara é estranho, muito estranho, mas ele tem alguma coisa diferente. Tinha 2 dentes da boca, o zagueiro e o atacante só. Na E eu simplicidade. olhava e ele sorria, ele dava glória, ele pulava, ele dava aleluia, ele falava desse Espírito Santo. E eu, meu Deus do céu, como que esse homem, com 2 dentes na boca, que sorria, dava para ver os pulmão, né? Falava assim, como que ele consegue ser mais feliz do que eu? Como que ele consegue ser mais alegre do que eu? O que que esse homem tem? O que ele tem diferente Que eu não tenho. que eu não tenho e traz essa alegria, traz essa... Nossa, e todo mundo dando glória, né? Porque jovem, tinha uns 300 jovens tudo doido, né? Aleluia, glória a Deus, né? Eu falei, gente do céu, que é isso, né? E pronto, e ele começou a pregar, e eu comecei a gostar dele. Eu comecei a gostar do jeito dele. Não sei se eu me identifiquei, né? Um pouquinho doido. Pode ser, né? Os doidos se entendem. Talvez aqui, um pouquinho, aqui, ó. né? Aqui, ó. Os doidos se entendem. Exatamente. Aqui, ó. Todo doido se junta. Todo doido se junta. Calma aí, gente. Calma aí, pé no chão. Todos doidos se juntam. E aí ele começou a pregar e eu não entendia a pregação. Mas alguma coisa que ele falava mexia comigo. Depois apagaram as luzes, eu falei, deve ser a hora do soninho, que é isso, né? Pediram, ele começou a cantar o Eu Navegarei, Essa é. Aí eu falei, essa eu já sei, já cantei na igreja, eu no oceano, né? E eu gostei. Depois dessa canção, ele cantou aquela Espírito. Depois ele cantou a do Eugênio, né? Em verdade eu te digo. Cantou essa aí, falei, até onde esse homem vai cantar? Vai ficar E aí cantando. o povo começou a rezar. Gente do céu, o
povo da renovação reza alto. Mas quando apagou as luzes, você imagina... Aí, rezou alto. Meu Deus do céu! Parece que o negócio... Nossa, aí desceu, estremece. literalmente. Aí estremece. E aí começaram a rezar alto, eu falei, gente, a gente tava de mãos dadas assim, e começou aquela loucura e rezar em língua. Eu falei, gente, que é isso? E aí do nada ele falou assim, tem uma menina agora que você não ora em língua, você está recebendo o dom de língua. A menina do meu lado começou, eu já soltei a mão, falei, afasta de mim, Satanás, eu não gosto dessas coisas, eu não gosto dessas coisas, sou católico. Assusta, né, meu? Assusta, você não sabe o que é. Falei, você não, vou embora. Só tinha uma saída, o salão. E aí, falei, eu vou embora, porque esse negócio aqui não funciona, não. Quando eu tava indo embora, no final, ali próximo da porta, tinha uma menina que manifestou o diabo. E é cadeirona de lata, né? Aí chutava as cadeironas de lata e play, caindo aquele monte de coisa, rastejando que nem cobra. Falei, pensando bem, vou ficar aqui. Eu vou ficar pra cá, né? Deixa quieto. Não vou passar pela porta, não, vou voltar. Porque eu já me conheço e sei que se o diabo pegar em mim, não sai. Aí o negócio vai ficar feio, falei, deixa quieto, né? E assim foi. E aquilo assustado, falei, meu Deus, eu vou ficar bem no meio. E daí eu não pego o povo da oração em línguas e não pego o diabo aqui atrás, né? E aquela loucura. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo pra cá? Me ajuda. Me ajuda. E eu no meio assim, falei, gente, isso aqui não pode ser real. Isso aqui não é encenação. Isso aqui é estranho pra mim que não acreditava. Era tudo muito estranho, né? Ele falou assim, tem um jovem aqui que você tem problema com o teu pai. E você tem tantos anos de idade. Falei, chutou. Tem 300 jovens. Chutou. Eu racional, né? Não vai ter um com problema com o pai. Mas não, ela tem idade, uai. Exatamente. Ele tinha aparência de mais velho, mas a idade... Aí falou assim, falei, pronto. Agora, né? Falei, chutou. Ele disse assim, você brigou com o teu pai essa semana. Falei, quem briga com o pai, briga toda semana. Não sou eu. Não é possível que seja eu. E aí ele disse assim, você vai começar a sentir agora um fogo subir sobre os teus pés. E eu comecei a sentir um fogo. Falei, que isso? Ficando estranho esse negócio. Deus. Eu comecei a sentir. E ele disse assim, esse fogo vai começar a subir sobre o teu corpo inteiro. E eu comecei a sentir um calor. Mas um calor. E eu sou friorento, né? Senti um calor. Falei, gente, que é isso? O que tá acontecendo aqui dentro? Esse chute foi bom mesmo. Acertou a idade. Falei, meu Deus. Falei, não é possível que seja eu desse jeito. 300 pessoas logo comigo. Oração na frente, diabo atrás e fogo nele. Exatamente. Mais ou menos assim. Oração em línguas na frente, diabo atrás. E o fogo caindo em mim. Falei, meu Deus. E naquela loucura, eu falei, gente, não é eu. Ele falou assim, Deus tá levantando você... para ser um profeta. Você vai pregar o Brasil inteiro e vai pregar fora do país. Falei, não é eu quero ser médico, quero morar fora do país e ser rico. Hoje eu não sou médico, moro no Brasil e sou pobre. Graças a Deus. Deus ouve bem a oração. Só muda um pouquinho. Ele sabe o que você precisa. Como dizia o meu dele, bispo. Né? O meu bispo emérito, né, que já é falecido, Dom Albano, né, ele disse muito isso para mim. Ele falou assim, Deus vai mudar um pouquinho os seus sonhos. Deus, ele realiza os nossos sonhos, mas ele muda um pouquinho. Um pouquinho só. Você que está nos acompanhando, saiba disso. Deus vai realizar muitos dos seus sonhos, mas vai mudar um pouquinho. Um pouquinho, bem pouco. E aí, nesse momento, ele disse para mim assim, que o meu coração ia começar a arder, começar a ter pontada. Eu comecei a sentir pontada no meu coração. Falei, será que eu comi hot dog demais, né? Agora morri. Falei, agora vou morrer. O que tá acontecendo comigo? E ele falou assim, agora você vai receber o Espírito Santo, vai receber o poder de Deus. Ele disse assim, eu vejo por entre as nuvens do céu a mão de Deus descendo sobre a tua cabeça. E eu tava com os olhos fechados, tava com medo, né? E eu senti uma mão me tocando bem na fronte, assim. Falei, misericórdia. Só que na hora eu pensei, falei, deve ser a desgraçada da velhinha de terço na mão. Julgou, né? Falei, deve ser. Quando eu abri o olho, não tinha nada. Não tinha ninguém próximo de mim, não tinha nenhum servo tocando. E eu olhava pra frente, olhava pro lado, olhava pra trás, não tinha ninguém. E eu senti naquela mão me tocar. Falei, misericórdia. E aí, naquele momento,
eu falei assim, esse homem deve ser, né? Esse homem, no mínimo, deve ser feiticeiro, igual minha avó, né? Falei, misericórdia, né? Aquela loucura. E ele disse assim, você vai receber o Espírito Santo, o poder de Deus. Deus vai curar o teu interior. E deu um sopro no microfone e eu repousei. Baguetou. Repousei, falei, quem me derrubou? O que tá acontecendo comigo? Oxi! Né? Falei, essa loucura. E aí, naquele chão gelado, e eu quente. Eu comecei a ter um choro compulsivo lá. Que eu não sei se é... E eu me engasguei com o próprio choro. Não sei se era com o choro ou com o ranho, ou com os dois juntos, né? Misturado. Eu tive uma experiência ali naquele chão frio e o meu corpo quente, mas quente assim. E eu tive uma experiência com Deus muito grande. Aquelas pessoas que terminam aquele momento de oração, de fusão, né? De batismo no Espírito. Tá lá acabada, esse era eu. Eu não conseguia nem levantar. Acendendo a luz, tudo, recolhendo a cadeira. Que Recolhendo a cadeira e tem um corpo estendido no chão. Exatamente. E aí, ele até perguntou pra mim, você tá bem? Falei, não sei, tô meio estranho, aconteceu umas coisas esquisitas. Naquela noite, né, isso já era madrugada, ele foi começar a animação 11h30, então teve animação, pregação. Naquela época eu ficava até bem mais tarde, né? E jovem, então. E aí, nesse processo, ele perguntou pra mim, o senhor tá bem? Eu falei, não sei. Eu nem consegui dormir. Eu tava com sono, eu fiquei a noite inteira, todo mundo apagou a luz, eu fiquei sentado lá pensando, falei, o que aconteceu comigo? Que experiência louca foi essa, Que né? experiência louca, que nada, nem o mundo, nem as drogas, nem a bebida, nem o sexo, nada consegue proporcionar isso. Que é isso? O que eu senti? Qual foi essa experiência? E ali, a partir daquele momento, Deus mudou muita coisa no meu coração. E aí, eu comecei primeiro a cantar. Aí depois formei o meu ministério de música, né? O meu ministério de música, a gente começou a cantar, começou a tocar. Depois de um tempo... Mas daí você já tocava... Por prazer mesmo, aí eu já tocava porque eu amava, já ia na missa, matava a aula. Gente, não mata a aula, pelo amor de Deus. Meu Deus, matava aula pra ir na missa? Matava a aula pra ir na missa, matava a aula pra ir adorar o Santíssimo. E tinha tempo de tarde. Você quer me explicar isso? Entendi, precisava. Não precisava, né? Mas é a sede, né? A sede pela Eucaristia. Eu nem sabia que nem podia comungar. Às vezes tinha domingo que comungava 4, 5 vezes. Ia na missa, ia pro Santíssimo Sacramento todos os dias. Todos os dias ia pro Santíssimo. Fiz catequese. Nesse processo já terminei a catequese e fui direto da catequese para crisma também. Tá. Aí já sempre comecei, já me envolvi com os jovens, né? Já me envolvi com os jovens na catequese depois de 3 anos, né? Depois de 3 anos dando catequese, eu já não me encaixava nos grupos. Porque daí eu queria algo do fogo, do avivamento, daquilo que eu senti. Eu cheguei para reclamar pro meu padre na época. Falei, padre, ó... Tá pouco. Os grupos, não sei o que tá acontecendo, mas eu não sinto aquele poder que eu senti na minha experiência de oração. Mas era grupo de oração ou é grupo de jovens mesmo? Era grupo de oração e de jovens. Eu andei em vários grupos até eu me encaixar. Porque daí eu queria sentir aquele fogo do retiro, e é diferente. Você queria resgatar exatamente. Do retiro. Retiro é outra coisa. É muito diferente. Então, eu fui querendo buscar, cheguei para reclamar pro padre. Meu padre falou assim, eu acho que cheio do Espírito Santo, ele falou para mim assim, se não tá bom os grupos para você, por que você não monta um grupo de jovens? Receba. Eu já recebi uns assim também já. Eu falei, eu posso? Pode. Eu sem experiência nenhuma, assim, bora. Vamos montar um grupo? Vamos montar um grupo. É simples. Né? Vamos montar um grupo. Vocês iam se dar bem. Eu acho. E aí, final de... Eu tenho um pouquinho disso, só um pouquinho. Final de 2014, né? Final de 2014, eu já planejando o grupo, já cantava, formei ministério e tudo. O meu grupo começou, né? Este grupo aqui, o Renascer, né? O meu grupo de oração até hoje. Essa até foi uma moção que Deus nos deu, né? O renascer no fogo do Espírito, renascer em Cristo, né? Pela paixão dele e renascer na Virgem Maria, né? Os 3 nascimentos, né? E aí, Deus colocou esse nome e a gente foi. Construímos o grupo de oração. O nosso grupo de oração começou de Santa Gema, né? Dia 11 de abril de 2015. E aí eu me encontrei mais ainda. Eu que já era da igreja, já praticante, aí...
eu me encontrei. Falei, não, aqui é o meu lugar. E aí comecei a pregar bastante em outros lugares. Então, a gente rezava muito pelas pessoas, ia na capela. O padre, chegou uma hora que o padre chamava a gente de judiato. Aí ele falava assim, Ju, deixa as velhinhas do apostolado rezar. Judiado. E aí falava assim, deixa as velhinhas do apostolado boa, rezar. Né, muito boa, né, Raul? A Ju, judiada. E aí foi. Vocês não deixam a velhinha do apostolado. Só vocês querem rezar. Só vocês rezam. A capela a gente dominava, né? Mas o grupo de vocês era na capela? Não, era na paróquia. Na paróquia. Na paróquia. Paróquia Jesus Cristo Libertador da cidade de Londrina. Então vocês fundaram um grupo de oração, então, em 2015. Isso, na paróquia. Na paróquia. Tinha um ministério de música. Na mesma paróquia e a gente foi. Tinha um ministério de música, pegou o ministério. Gostava, gente. Olha, já... os 2 primeiros presentes que eu pedi quando eu saí do retiro, né? Foi uma Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica. Aí comecei a comer livro. Comecei a comer Bíblia. Eu fiquei fissurado. Eu amei isso e vivenciei, peguei isso pra minha vida, né? Como eu falei, o mundo muito intenso, mas a igreja também muito intenso, né? E aquele rapaz da pregação, você depois encontrou ele de novo? Eu não sei quem é. Não sabe quem é? Não sei. Só sabe que ele só tem 2 dentes. Mas só sei que tem 2 dentes. Eu acho que já até morreu, porque ele era já muito velho na época. Então, acho que Deus já levou. Acho que já chamou a senha dele. Já. Eu acho que já. Você não teve mais contato com ele? Não tive mais contato. Mas com alguém do retiro, o pessoal do retiro, sim. Sim, então, sim. Menos com ele. Sim. Algumas pessoas, né, que caminhavam junto, né, que foi um retiro a nível de decanato, né? A nível de setor, de forania, né? Dependendo do lugar. Então, a gente começou a ter contato, só que eu não me encaixava em nenhum grupo, porque eu queria sentir aquele fogo, aquele avivamento, né? Talvez e o nosso grupo de jovem também, era 2 horas de grupo de jovens, entendeu? 2 horas de muita oração, imposição de mãos, então era praticamente um retiro. O renascer. Era um renascer. O renascer quando começou... Acontecia aos sábados, né? Sábados, 5 horas da tarde, né? Isso você tinha 15 anos. Isso. E aí começamos a formar os jovens ainda, né? E aí nós não éramos ainda vinculados à renovação. É um grupo paroquial mesmo. Isso, porque o padre pediu para que a gente não se vinculasse, para a gente descobrir a nossa identidade, né? E aí gerou muita polêmica também, o povo não aceitava a gente. É, porque paroquial é mais difícil, né? Quando você cria um grupo paroquial. Exatamente. Jovens. Exatamente. Ele e aí estava à frente, a idade que ele tinha para estar à frente. Só que mesmo assim houve uma explosão ali na região, começou a vir muitos jovens, começou a vir bastante jovens, a gente atraía uma quantidade boa de jovens, né? E eu comecei a pregar. Então, mesmo eu não sendo da renovação ainda, né? Eu saí da renovação para fundar um grupo, né? Paroquial. Então, aí, nesse processo, gerou bastante ciúmes entre os outros grupos, e aquela loucura, né? Mas tinha outros grupos na paróquia, não? Tinha outros grupos. Tinha um grupo que também era de jovens, só que já era um jovem mais adulto, né? Então, começou a ter bastante problema, porque daí algumas pessoas saíram do grupo deles para vir pro meu. Aí, eu vivenciei isso já. Aí começou a dar problema, assim, né? Então... só que as pessoas me chamavam, porque a gente rezava, então assim, o meu negócio era rezar, impor as mãos sobre as pessoas. Isso, né? A galera quer o diferencial. Exatamente. Quer um grupo diferente, quer alguma coisa que ele se sinta acolhido, quer alguma coisa que ele se identifique. Você buscou algo, né? No seu caso, você fundou um, né? Uma solução, né? Vou fundar. Mas assim, as pessoas querem algo que se identifique, né? No seu caso, você sentiu essa falta desse senhor que foi lá e Deus mandou ele para mudar a sua vida, né? Olha como que é engraçado. Exatamente. Ele mandou lá para mudar a sua vida, você nunca mais o viu. Nunca mais. Mas a semente que ele plantou no seu coração... Foi um anjo. Né? Modificou sua vida, que veio um grupo de oração que modifica outras vidas com certeza. Exatamente. E aí começou a vir várias pessoas no meu grupo, né? E a gente começou a ter uma vida apostólica muito grande. Então, tipo assim, terça-feira a gente visitava as casas dos familiares do grupo. Então, a gente fazia um grupo de oração nas casas. Também. Era um terço, meio grupo de oração. Eram umas 2 horas e pouquinho de terço. Já começava, ficava um louvor. Já rezava pelo pai, já rezava pela mãe. No meio do mistério já coloca 2, 3 louvores. Exatamente. Eu sei como é isso. E Deus começou a operar, assim, muitas famílias sendo restauradas. Até que a gente teve
essa ideia de a gente fazer um cerco de Jericó para as famílias. Aí lotava de gente. Então, tudo que a gente ia fazer, Deus sempre abençoou muito, graças a Deus. Deus sempre foi muito fiel. E a gente começou a ter essa vida apostólica, né? Depois de um tempo, Deus me pediu para entrar na renovação carismática, né? Retornamos com o nosso grupo depois de apanhar bastante. A gente retornou. E aí, fizemos, né? De novo, as formações e tudo mais. Aí, depois de um tempo, né? Aí Deus me escolhe também nesse processo. Eu já tinha uma vida apostólica muito firme, né? Eu já estava começando a pregar bastante ali na minha arquidiocese, né? Tinha bastante grupos de oração. Comecei a pregar bastante lá. Depois, quando nós entramos na renovação, começou a ter muitos convites também de outras dioceses. Então a gente já começou a ir para outras dioceses, levava a palavra. Ia o grupo com você? Sim. Aí a gente ia, nós mesmos, a gente fazia o retiro inteiro às vezes, né? Então começou a ter uma vida apostólica muito grande, o que gerou muitos ciúmes, né? Aí depois de um tempo, né, crescendo com isso dentro da renovação, eu comecei a coordenar o Ministério de Pregação do nosso decanato, né? Comecei a fazer parte do conselho da minha arquidiocese, do Ministério de Pregação. E aí Deus foi multiplicando, assim. Deus foi levando. Quando eu pisquei, Deus já estava me levando para fora da diocese. Quando eu pisquei, Deus já estava me levando para fora do estado. Então, tudo muito de Deus. Só que aí, a minha família ainda estava desestruturada, né? Então, aí Deus me chamou a atenção, né? Deus me chamou atenção um dia que eu acordei cedo, eu não esqueço. Isso também foi um dos marcos da minha conversão, né? Eu vivenciei esses três nascimentos, né? O primeiro foi esse, né? Na minha conversão mesmo, na minha mudança de vida. Depois, o segundo nascimento foi esse. Um dia Deus me chamou para ir na capela cedo. Eu matei aula também, viu? Tudo bom. Mas eu era um ótimo aluno, viu? Eu era um ótimo aluno, né? E aí, Deus me chamou e ele disse para mim assim, falou assim, você já tá pregando bem, já tá tudo ótimo, teu ministério, mas e a tua família? Em casa, como que tá as coisas? A gente tem muito disso, né? A gente comentava com o John, né? John, tá vendo? A gente vai, prega pra fora, maravilha, mas e como que tá a minha vida de verdade, né? Exatamente. E aí, Deus suscitou o padre para falar para minha mãe, falou assim, falou para mim, eu quero conversar com a tua mãe. Ai, meu Deus, o que o padre quer com a minha mãe, né? Será que quer falar alguma coisa de mim, né? Chegou para minha mãe, do nada, minha mãe não era nada de dentro da igreja, mas a minha mãe aprendeu a dirigir para me levar para os lugares, que meu pai não saía comigo, não gostava de igreja, não ia para a igreja, então a minha mãe aprendeu a dirigir para me levar para os lugares. Então, o padre chegou, falou assim, você vai ser coordenadora da liturgia. Minha mãe, o quê? O que é liturgia? Não sei o que é isso, não sei como funciona. O padre, se vira, aprenda, problema seu, é você que vai coordenar. Caramba. E aí a minha mãe entrou de paraquedas lá e começou a caminhar comigo, mas ainda com pouca vida de oração, né? Mas começou a caminhar. Falei, meu Deus, acho que Deus está modulando. Só que um pouco antes disso, Deus tinha falado para mim assim que ia restaurar a minha casa. E aí, depois que a minha mãe começou a virar coordenadora, começou a ter muito conflito dentro de casa. Porque o meu pai não queria que ela saísse. Aí quem ia nas formações da minha mãe era eu. Só que eu de menor assinava pela paróquia, então dava uns probleminhas aqui dentro de casa. Enfim, um dia, depois de todas essas questões, Deus me acordou e ele disse para mim, e a sua casa? Falei, Jesus, a minha casa tá lá, tô rezando por ela. Jesus falou assim, mas a unção que desce quando você prega no microfone não é a mesma quando você tá em família. Então você é uma bênção, teu ministério grande, só que dentro da família não tá coincidindo, né? Aquilo lá, eu falei, meu Deus, Senhor, vamos deixar isso pra outra hora, porque daí todo aquele ódio que eu tinha do meu pai, eu já tinha perdoado no meu coração, mas ele não sabia. Então, eu não tinha falado isso pra ele. Você não externou. Exatamente. Por medo, né? Medo de N coisas.
E aí falei, meu Deus, vamos deixar isso para depois. E Deus falou assim, eu vou mexer na tua família. Quando Deus falou que ia mexer na minha família, muita coisa ia mudar, a minha avó quebrou o braço. Minha outra avó, que morava lá, da parte do meu pai, morava lá na divisa com Mato Grosso, com Paraguai e Paraná. A minha avó quebrou o braço, teve que ser trazida às pressas para lá, para minha casa, e aí a minha avó, que era complicada da parte do meu pai, e o meu avô também, os dois foram morar na sua casa, dentro da minha casa. Aí eu tive que fazer um quartinho na salinha da dispensa, tive que começar a dormir na dispensa lá de casa, né? E cedi o quarto para os meus avós, né? E aquele tratamento todo, a minha avó também descobriu um tumor, um câncer. Falei, nossa, Jesus, o senhor falou que ia restaurar a minha casa, o senhor trouxe os meus avós para cá para dar mais problema. A minha mãe saiu do emprego para cuidar dela, né? E a minha mãe, né, nora, né, cuidando de sogra. Então, a minha mãe muito sábia. Sempre que ia dar banho nela, dava banho de porta aberta, com o meu pai vendo, mulher muito sábia. Eu acho que já até o Espírito Santo já estava sabendo que ia acontecer. Já estava orientando já para... E aí, a minha mãe saiu do emprego, começou a cuidar. Eu lembro que eles começaram, a minha avó fez esse tratamento, né, até foi curada e tudo mais, só que ainda estava naquele processo, fisioterapia, tanto do braço, né, porque ela já não se movimentava tão bem, e eles ficaram 11 meses em casa. Caramba. E aí, nesses 11 meses, eles já queriam voltar pro sítio, porque um povo de sítio criado, né, quer ficar, né. Eu até brinco assim, né? Eu falo assim, doença de idoso não é artrose, artrite, não. É desobediência, né? Teimosia. Então, assim, eles queriam voltar e eles acabaram, né, inventando uma história de que a gente agredia eles fisicamente. Nossa. A gente dava tudo para eles, né? A minha avó, a gente ia atrás, ela... dizia assim, eu quero abóbora cabotiá. A gente comprava, às vezes nem era época, né? Fazia. E em todo esse processo ele empurrava o prato, falava assim, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero mingar. Então eram pessoas muito duras de coração, assim, da parte, os meus avós mesmo. Mas nunca foram maltratados, ao contrário, foram muito amados mesmo. Dentro de casa, a ponto da minha mãe sair do serviço, a gente dava tudo para eles. E aí, a gente com essa acusação, os outros irmãos, é claro, vão acreditar nos pais, né? Então já virou aquele reboliço na família, a família que já não era boa, ficou pior ainda, e briga para lá, e briga para cá, e falaram que ia entrar na justiça. O meu pai, né, até falou assim, vocês podem entrar, eu pago o exame de corpo e delito, se precisar. E porque eu sei aquilo que aconteceu dentro de casa. Porém, se não der nada, ele chamou os pais dele e disse assim, eu vou processar todos vocês e vou processar papai e mamãe também. Meu pai, ele pode ter N defeitos na época, mas o meu pai sempre foi uma pessoa muito justa. Justo. Muito. Ele sabia que não tinha acontecido nada, né? Vai. Então, porque a minha mãe, até os banhos que davam eram de porta aberta. E a minha avó, muitas vezes, isso ela humilhava mesmo a minha mãe, de muitas vezes estar lá no banho, ela defecar nas mãos da minha mãe só para humilhar. Então, a gente passou um momento de muita tribulação. Eles saíram de casa, voltaram para o sítio, a família inteira contra a gente, né? Um monte de mentira contado. E aí eu lembro que eu ia pregar o evangelho, né? Eu ia pregar e eu não esqueço isso, né? Eu ia pra sala, meu pai tava chorando, assistindo o jogo do Flamengo, né? Tava chorando, triste, né? Com todo o acontecido. E a minha mãe no quarto, tomando medicações também, depressiva. Muitas vezes eu ia sozinha, assim, às vezes andando, ou ia pedia um Uber, colocava a Bíblia assim no peito, né, e chorava, né, que a minha família tava daquele jeito, né? Você tava indo levar para outros casos, mas dentro falar de casa assim, Jesus vai transformar a tua família, Jesus vai transformar a tua história, né, e eu com a minha família daquele jeito, né. Só que isso também foi um passo muito importante,
na vida dos meus pais. Meus pais, por muito tempo, guardaram muito rancor com todas essas questões. E aí, nesse processo, eu cheguei para Deus e falei, Deus, e a minha família? O Senhor está piorando ao invés de melhorar. Em tudo isso, também, dentro desse processo, em 2017, no sábado pro domingo de Pentecostes, eu tomei uma facada. Eu estava no meu grupo de oração, depois eu fui para a Zona Sul de Londrina, como é uma cidade grande, 600 mil habitantes, né, longe. Enfim, eu tomei uma facada nesse dia, só que eu cheguei atrasado na missa. E aí eu falo do meu terceiro e último nascimento, depois eu volto no segundo. Eu tinha chegado atrasado na missa, e eu não gostava de quem chegava atrasado e comungava, né? E Jesus falou para mim assim, eu preciso que você me comungue. Eu falei, Jesus, eu não posso. Cheguei atrasado. Cheguei atrasado. Ele falou, eu preciso que você me comungue. A paróquia conhecia aí. Eu falei, Jesus, o senhor não vai me humilhar. Eu já sou padrinho, eu era padrinho de crisma, né? Tinha chegado lá, padrinho, chega atrasado, pregador, coordenador de grupo de oração, comungar. Ainda vai comungar. Falei, Jesus é um contra-testemunho, uma vergonha para mim. E Jesus, eu preciso. Quem que manda? Quem que é o Senhor e quem que é o servo? Falei, o Senhor é o mestre, Senhor, poderoso, e eu sou o servo. Ele disse para mim, então eu não estou pedindo, eu estou mandando, vai comungar. Eu fui comungar, mas bravo com Jesus, vermelho, assim, vermelho, com vergonha. Quando eu comunguei, né, eu saí de lá, eu fui, nessa época aí já tinha Uber, né, fui pedir o Uber, o rapaz deu voz de assalto, eram 2 rapazes, né, de moto, e eu reagi, né, fiz bastante tempo luta, né, Achou que podia. Aí fui pra cima. Achou que podia derrubar o... Aí pronto, fui pra cima dos 2, não dei o celular, gente, não façam isso, pelo amor de Deus, viu? Né? E aí, nesse processo, eles não levaram assim, beleza. Subiram na moto, saíram, eu não vi faca nenhuma, não vi sangue. Liguei pro mototáxi, falei, eu quero o mototáxi, daí eu chego mais rápido, que a gente tinha vigília de Pentecostes do nosso decanato, da renovação. Falei, então eu vou mais cedo pra gente ir organizar, na vigília, né? Ajeitar. Beleza. E aí, quando eu olhei pra baixo, a minha calça que tava branca tava preta de sangue. Eu falei assim, eu acho que ele deve ter me esfaqueado, mas eu não vi a faca, só que pra mim era um corte muito pequeno, porque eu não tava sentindo dor, nem dor de cabeça, nem nada disso. Falei, beleza. Falei, eu não vou tirar a roupa aqui, né? Fiquei debaixo de uma árvore, era de noite, né? Falei, ele não vai nem ver que eu tô ensanguentado, muito na moto, chego em casa, porque pra mim era um corte pequeno, né? Falei, chego em casa, passo um curativo lá e vamos, né, bora pra vigília de Pentecostes. Só um band-aid. E aí, até atravessar isso, até ele chegar, até atravessar Londrina, até a gente ir pro hospital, até a gente ser atendido. Cheguei lá, pra mim era algo pequeno, o médico falou assim pra mim, faz quantos minutos que você tomou essa facada? Falei, sei lá, 1 hora, 1h10, 50 minutos. Falei, o que importa, doutor? Falei, só faz o curativo e vamos embora. Tem hora. Exatamente, tem compromisso. Ele falou pra mim assim, você é muito mentiroso, porque uma pessoa não consegue sobreviver com uma artéria perfurada. A minha artéria foi perfurada. Ele falou assim, em 3 minutos a pessoa morre. Minha artéria foi perfurada e assim, até o meu leito assim teve que ser trocado 2 vezes de tanto sangue, que esguichava sangue. Era um chafariz de sangue. E ali, mas quando ele falou isso, eu lembrei da Eucaristia que eu tinha comungado. Quando eu lembrei, eu já comecei a chorar. Falei, mãe, me tira daqui. Que eu já sabia que eu já não ia morrer. Falei, me tira daqui que eu preciso ir pra vigília, eu preciso ir pra pregação, eu preciso pra adoração, porque eu já sabia o que Deus tinha feito na minha vida. E não, você vai ter que ser transferido, porque a gente viu aqui, todas as suas camadas de pele foram rompidas. E a chance de ter tocado no seu intestino é praticamente 90%. Aí fui transferido pro HU, pro Hospital Universitário de Londrina. Chegando lá, o médico falou assim, né, fez exame e tudo mais. Ele falou assim, você acredita em milagre? Eu falei, eu acredito, doutor. O senhor tá falando que uma pessoa não consegue sobreviver com a artéria. Eu passei mais de hora por conta da Eucaristia. Ele falou assim, então eu quero te contar mais uma coisa. Furou todas as suas camadas da pele e não tocou no seu intestino.
e geralmente a faca, ela é pontuda, então é quase impossível ela furar todas as camadas da pele e não tocar no intestino, que é praticamente junto. Aí eu comecei a chorar de novo. Depois, quando eu cheguei, saí no outro domingo, né? Saí domingo, meio-dia, 1h, saí de lá. Quando eu cheguei em casa para mim tomar um banho, né? Porque o hospital a gente não toma banho direito, né? Cheguei lá, quando eu vi a minha camisa tinha 5 furos. Eu tenho ela até hoje. Tinha 5 furos. Eu falei, se fosse uma pessoa magra, até tudo bem, mas uma pessoa gordinha, assim, igual eu, né? Pegar 5 furos e não tocar, eu já chorei no banheiro de noite. No mesmo domingo que eu tinha tomado a facada, que eu ainda cantei na crisma de noite, com esfaqueado, com esparadrapo, né? Então, assim, esse foi o meu terceiro e último nascimento. Ali eu entendi aquilo que Santa Teresinha vai dizer, só temos hoje para amar e ser de Deus. E Deus um propósito, né? Isso, e Deus falando, né, que ia restaurar aquela loucura. Depois disso, meu pai começou a ficar nesse processo de tristeza, e meu pai foi obrigado a ir nos meus retiros, que começou a faltar gente para cozinhar, e meu pai foi começando a entrar, e pro meu pai era bandido bom, bandido morto, e ele via muitas pessoas assim, que eram drogados, que eram de vida errada, que eram da criminalidade, indo nos retiros, sendo transformado. Ele falou assim, não, isso aqui é algo diferente. E aí, o processo do meu pai foi assim, foi gradativo, até o momento em que ele começou a ir nas missas de cura e libertação que tinha, e meu pai começou a acompanhar. O processo dele foi diferente, né? Não foi num retiro vivenciando. Foi vendo outras pessoas serem transformadas. Outras conversões, foi sendo trabalhando, cozinhando, e Deus ajudando. Foi aquebrantando o coração dele. Aí hoje, graças a Deus, né, para a glória de Deus, hoje meu pai, a minha mãe, os dois, eles servem comigo no meu grupo de oração, saem comigo em missão, viraram meus intercessores, né? E Deus fez uma obra completa. Aquilo que Deus tinha cumprido, né, na minha vida, aquilo que ele tinha prometido, aliás, ele cumpriu. Porque Deus ele é fiel. E assim foi. E a gente não tem paciência, na verdade, né? Não. Às vezes é um processo doloroso, né? Quando Deus ele fala que vai fazer, ele faz. Ele não é um Deus de falsa promessa, não é um Deus que faz pela metade, não é um Deus que... Mas a gente não tem paciência. E às vezes ele usa de outros caminhos. Fala, não, vou te mostrar que eu posso transformar, que eu posso restaurar, que eu posso, mas não é do jeito que você quer. Exatamente. É do jeito, né, que tem que ser. Né? Nem assim do jeito que eu quero. Não, é do jeito que tem que ser. Então, aprendizados vão te trazer no meio do caminho. Seus avós indo para sua casa, com certeza vocês tiraram aprendizado disso. Sim. Então ele vai colocando outras formas para que você aprenda, né, no meio do caminho. Exatamente. Deus tem os seus meios, né? Tem. Seu pai A conversão do meu pai dele foi muito linda. Porque daí a gente que não se conversava, a gente que praticamente... hoje a gente até brinca com isso, né? A gente brigava, a gente nem sabe os motivos que a gente brigava hoje. Que eram 2 pessoas feridas, 2 pessoas machucadas, né? Muitas vezes brigam por nada. Às vezes até em relacionamento, eu digo muito isso, falo assim, cuidado, né? Eu acho que para casar devia ter um retiro, né? De cura, né? Porque vai um ferido para cá, ferido para cá, se junta numa mesma casa, vira aquela loucura. Então, eu e o meu pai, a gente brigava a ponto de evitar dentro de casa. A gente se evitava dentro de casa, não tinha bênção. A gente não comia junto. Meu pai comia na cozinha, eu ia pro meu quarto, minha mãe na sala, a gente não tinha contato, a gente não tinha amor, não tinha nada dentro da minha casa. Meus pais brigando por conta de N coisas, casamento vivia em crise por conta de ciúmes, por conta disso, por conta de desconfiança, porque não tinha Deus, né? E a conversão do meu pai foi muito linda, né? E aí a gente se perdoou. Hoje a gente, nossa, meu Deus do céu, eu e o meu pai, quem vai em casa e olha meu pai e fala assim, eu não acredito na mudança que o teu pai teve. Hoje a gente é amigo, hoje a gente senta na mesa, hoje a gente se olha. Coisa mais gostosa, eu sempre digo assim, eu vivo em missão, né? Vivo pregando aí, né, por esse Brasil todo, mas eu sempre digo assim, o melhor momento é quando eu volto para minha casa. Porque eu tenho um lugar para voltar. Não tem coisa melhor, né, que não voltar para casa, né? Não tem. Aquele arrozinho, feijão de mãe não tem igual, né? Então, assim, esse momento de família, hoje a gente
tem. Hoje a gente se ama, hoje a gente conversa sobre tudo. Tem dia que a minha casa vira um grupo de oração, daí junta todo mundo, junta as minhas fiaradas espiritual lá, tem uns par de filho espiritual já junto em casa, a gente reza. Então, aquilo que Deus prometeu na minha vida, Ele fez em todos os âmbitos. Aí comecei a pregar bastante fora, comecei a pregar e pregar nessa vida missionária. Hoje, graças a Deus, a gente está todo final de semana em uma cidade, um estado diferente, levando essa palavra. Onde que entrou a psicologia nisso? A psicologia foi algo engraçado. Eu fui ter uma direção com esse meu bispo, né? Que ele tinha falado já para mim que Deus muda um pouco os meus sonhos. Lembra que eu falei, ele perguntou para mim, quais que são os seus sonhos, né? Eu falei, eu quero ser, né? Médico, quero ser rico e morar fora do país. Ele falou para mim assim, Deus vai mudar um pouquinho os seus sonhos. Ele disse para mim assim, você vai ser médico, mas eu não vejo você médico de corpo, você vai ser médico de almas. Ele falou assim, você vai ser muito rico, mas você não vai ser rico de finanças, você vai ser rico de todos os bens que você precisar para a tua missão, Deus vai te dar todos. Não vai faltar nada. Não vai te faltar nada. Eu falei, pelo menos morar fora do país. Ele falou assim, não, o seu lugar não é no Brasil, não é nem aqui na Terra. Quando você terminar o seu chamado, Deus vai te levar para o lugar onde você sempre é o teu lugar preparado para você, que é o céu. O céu, que é fora e aí, do país. Nesse processo, né, eu sempre quis ser médico, né? E aí, quando eu fui fazer a minha vestibular, né, todas essas coisas, né, Deus falou para mim, né, quando eu cheguei para fazer a UEL, né, eu fiz para enfermagem para cortar a matéria para MED, né? E aí, nesse processo, primeira fase passei, na segunda eu fui rezar, eu sempre rezo para as minhas provas. Deus falou para mim assim, eu quero que você deixe a prova em branco. Eu falei, Jesus de Nazaré, eu estou estudando. Ele falou assim, eu quero que você deixe a prova em branco, se você me ama, quero que você deixe a prova em branco. E tava eu, meu primo, mais vários amigos meus, assim, né? Falei, Jesus, mas segunda fase. Ele falou assim, se você me ama, deixa a prova em branco. Aí eu deixei a prova em branco, obviamente, né? Reprovei para enfermagem e todo mundo passou. Todo mundo passou, só eu que não. Falei, pronto, agora fui reclamar com Deus. Fiquei bravo. Falei, Jesus, não acredito que o senhor tá fazendo isso comigo. Foi um ano, todo mundo entrando na faculdade, né? Estudando. Todas as pessoas que entraram não permaneceram na igreja. Só eu que permaneci, que não passei de primeira. Depois fiz o Enem do outro ano, passei, e antes disso, Deus tinha dito para mim assim, peça o que você quiser, só que eu quero que você faça psicologia. Falei, então eu quero fazer psicologia de noite na Pitágoras de Londrina, e de grátis. Pede o que você quiser. De grátis. Pede o que você quiser. Exatamente. Vai eu falei, de grátis. Vai pedir outra coisa, ele vai mandar você fazer. Exatamente. Aí pedi, passei na faculdade que eu queria, de noite, de graça, tudo, psicologia. Falei, pronto, agora é um mundo, né? Deus me pediu para estar aqui, beleza. E eu fui o único que permaneci na igreja, né? E ainda até brinco, assim, né? Com eles, assim, porque daí como entrou em greve, né? Universidade estadual, eu ainda me formei primeiro que eles. Nossa. Olha como que Deus é bom, né? Me formei primeiro que eles, e aí eu me apaixonei pela psicologia. Me apaixonei. Eu tenho vontade de fazer psicologia. Eu já gostava muito dessa área de cura interior. Eu prego muito retiro de cura interior, de cura e libertação, né? Tanto para jovens, para adultos, para servos. Eu gosto muito dessa área, né? Então, isso para mim foi muito bom. Então, eu conheci um mundo assim, né? E todo mundo dizia assim, se você fizer psicologia, você vai sair da igreja. Eu falei assim, não tem como. Se você escutar de um professor teu contra a igreja ou algo assim, não muda aquilo que eu senti, a minha experiência. Não muda a sua essência, né? Aquilo que eu senti, aquilo que eu vivenciei. Então, a psicologia entrou na minha vida, assim, eu me apaixonei. Hoje eu vejo, assim, que eu não teria o tempo que eu tenho hoje para missão se eu fosse médico. Então, Deus é maravilhoso em todas as áreas. Hoje eu amo, hoje eu não trocaria a minha profissão. Amo a psicologia, amo. Olha, Deus cumpriu
tudo aquilo que ele prometeu na minha vida, ele cumpriu. Mas Tudo muito cedo, né? Mas você não atua na área. Você Atuo na área. Você Você atende? trabalha com isso. Isso, clínico, né? E aí, mas o meu foco, a minha vida é a missão, né? Mas aí eu tenho pacientes. Se eu ficar em Londrina, a minha agenda, graças a Deus, é bem cheia. Só que daí, como se eu pegar muitos pacientes também, eu não dou conta dos meus pacientes e não dou conta da missão, né? E aí tem família também, tem outras questões pessoais, né? Então, hoje está sendo essa batalha de separar, né? Ter essa vida dividida, né? Prioridade sempre o Senhor, né? Mas eu clinico, sim. Sou neuropsicólogo, né? Gosto muito dessa área. Amo a psicologia, né? E eu sempre digo assim, né? Tem muitas pessoas que dizem assim, Wesley, você não vai viver só de missão? Eu falo assim, Deus ainda não me pediu para isso. Mas eu não acho que Deus me daria uma profissão, que Ele me deu a faculdade, Ele me deu a profissão. Para que você não ajudasse as pessoas. Exatamente. Eu posso ter, né, às vezes, menos pacientes do que eu teria normalmente. Porém, os que eu consigo atender, né, eles sempre estão tão fiéis, assim. E a maioria é o público da igreja também, né? O público da igreja... É porque você acaba usando. Eu sempre falei pra Júlia, eu tenho um sonho de fazer, não tenho tempo ainda, né? Agora não tenho tempo, mas se for da vontade de Deus vai dar tudo certo. É maravilhoso, viu? Mas mas eu tenho muita vontade da psicologia, porque eu sei que ajuda a gente consegue ajudar os outros. Exatamente. Então, assim, gostei, me encontrei, me apaixonei pela psicologia, me apaixonei hoje, né, divido aí o meu coração, claro que sempre pende muito mais para Deus, né? Deus é a minha prioridade, né? Sempre. A minha missão é minha prioridade, né? Eu sinto que Deus tem isso para mim, Deus tem me levado cada dia mais, né? Porém, eu também amo a psicologia, gosto de clinicar, gosto dos meus pacientes e é isso, graças a Deus, Deus fez a obra completa. Hoje eu digo isso, né? Eu falo assim, hoje eu sou uma pessoa tão realizada, né? E é quase difícil ouvir isso de um jovem, né? Eu falo assim, eu tenho 24 anos de idade hoje e se eu morresse hoje, para mim, todos os meus sonhos que eu tinha colocado, todos eles Deus realizou. Todos eles são muito realizados. E tem muito a realizar ainda, né? Você não vai morrer agora, não. Não vai. Mas se Deus quiser, não. Né? Mas brincando assim, porque Deus tem muito para realizar ainda, né? Você é um jovem aí que tá nessa pegada, pregação... Intenso, né? Resgatando almas, né? Tudo muito intenso, né? Então, pescador, gosto muito. Pescador de almas aí pra Deus. Pra mim, qualquer lugar é lugar, né? Então, gosto de pregar em casa de recuperação, já preguei em cadeia, gosto dessas coisas. Já preguei em biqueira, já preguei na frente de prostíbulo, eu gosto dessas coisas. Eu gosto, sempre que tem desafios assim, falar de Jesus é a minha paixão, é a minha alegria, meu amor, assim, e hoje, né, graças a Deus, né? É a minha maior alegria, o meu motivo de viver hoje é o Evangelho. Legal. Com 24 anos, 24 anos, tem muita lenha pra queimar. Vai vir Pode aqui. queimar, Deus. Com certeza a gente vai te trazer aqui pra pregar nos nossos grupos de oração. Próxima vez que você vier pra cá com o Alan, a gente vai ver se a gente agenda. Eu vou falar com o Matheus, que é o coordenador da região agora. Salve, Matheus. Veio aqui bem no comecinho, né? Foi. Matheus, nosso coordenador regional. Né, para que você venha pregar aqui, né? Será uma alegria. Né, ter uma troca de experiências aí, né? Mas já te agradecendo, eu sei que você tem pregação hoje. Graças a né? Deus, então, a gente não pode segurar aqui muito tempo, mas já te agradecendo pela disponibilidade de estar aqui com a gente, né? Pra gente é muito bom, né? Ouvir histórias assim, e cada história enriquece, né? Então, cada história é diferente, mas enriquece. O seu foi da intensidade, né? A idade, né? A idade, a intensidade, né? A intensidade, a idade, tudo muito cedo. Mas Deus, quando Ele aponta o dedo e fala, esse eu vou usar, vai ser meu, não tem como fugir, né? E por você transformou sua mãe, transformou seu pai. Graças a Deus. Né? Então, assim, mas... que eu costumo falar, tudo necessita de uma atitude. Exatamente. E a sua atitude foi lá com 9 anos, 10 anos, quando você aceitou ir para a experiência de oração. Exatamente. Né? Mesmo não procurando aquilo que era essencial, mas né? é necessário ter atitude. Atitude de vou arriscar, vou experimentar, vou tentar,
Porque a gente costuma falar que Deus, ele é o vento impetuoso, mas para conquistar o coração ele é cabeça leve. Exato. Porque ele não vai, a chave você sobe pro lado de dentro. Ele não vai entrar arrombando seu coração. Então tem que ter atitude. Né? Então essa atitude de buscar ali, e ali ele fez. Colocou aquele senhor lá para dizer aquilo que você precisava ouvir. E minha conversão foi muito parecida também. Eu não acreditei quando a pessoa falou, até que a pessoa falou meu nome. Eu falei, eita. Falou não nome, tem mais como, agora fugir. Foi a idade, foi tudo, mas não foi o nome. Eu li assim e falei, misericórdia. Né? Mas Deus, quando escolhe, não tem como fugir. Agradecer você aí pela disponibilidade, estar aqui com a gente, né, Júlia? É isso aí. Eu que agradeço, né? Partilhando aqui. Que Deus abençoe poderosamente a vida, o ministério, a família de vocês, né? Uma alegria muito grande. Obrigado pelo convite, que Deus possa multiplicar as bênçãos e graças sobre a vida, sobre esse podcast e todas as pessoas que vão assistir, né? Que Deus te abençoe e saiba de uma coisa, né? Eu sempre gosto de dizer aquela palavra que Paulo fala, né? Primeiro, ele ressuscitado apareceu a Cefas, a Pedro, né? Depois a 500 pessoas e ele diz assim, depois apareceu também para mim como um abortivo. Deus salva as pessoas, né, de diversas formas, né? Eu fui esse abortivo novo, porque com essa minha vida muito intensa, né, eu não estaria mais aqui. Então, sou muito grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida e também, com toda certeza, fará na tua vida, como fez na minha família. Depois de 9 anos, transformou minha casa, orando intensamente, mudando as minhas atitudes dentro de casa. Deus transformou a minha vida, viu? Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Amém. Ai, glória a Deus. Agradecer você que nos assistiu aí em mais esse programa. Nessa semana aqui especial, que a gente vai soltar vários episódios seguidos aí, porque a gente conseguiu várias pessoas para estar aqui com a gente, né, Júlia? E a gente tinha que encaixar na agenda, então a gente vai fazer esses episódios relâmpagos aí. A gente vai comentar mais um pouquinho mais pra frente, mas... Segue a gente no Instagram aí, você vai entender um pouquinho, né? Nos sigam aí nas redes sociais, curtam nossa página no Instagram. Os nossos Reels, os nossos Stories, TikTok e Instagram, @podcast Gente de Fé. E no YouTube, toda quinta-feira, às 20 horas, o canal Gente de Fé, que é podcast Gente de Fé também. Isso aí. Você encontra lá facinho, tá? Se inscreve, meu. Não só assiste não, se inscreve também pra gente dar uma, né? Agradecer os nossos patrocinadores. Nossos patrocinadores. Vamos lá. Livraria Nossa Senhora das Graças. Ó, entrou na hora, hein? Livraria Nossa Senhora das Graças. Que mudou de endereço. A Goel, né? Dos nossos amigos ali do César Lincoln aí, uma nova marca que tá chegando aí de estamparia. Ao Estúdio Nossa Cidade. Grande Márcio, parceiros. salve por nos ajudar aqui com esse espaço. E o Mundo das Capinhas, que vem nos ajudando bastante aí também. Fica lá na Galeria Nardelli. E a Mazi Arts, com as nossas canecas lindas. E essa é toda sua. É de presente pra você. Levar lá pra Londrina, ó. Mostrar pra todo mundo, viu, gente? Eita. Gente de fé. Gente de fé. É isso aí. Né? Então agradeço aí você ter participado com a gente esse tempo todo. Você que nos assiste, manda aí pra todo mundo. Mais uma história muito bacana, uma história intensa, né? Mas é uma mensagem que o Wesley deixou aqui. Deus tem pressa. Então que a gente possa juntos aí levar mais vidas, levar a mensagem de Deus para mais pessoas, para mais vidas. Que Deus abençoe imensamente cada um de vocês que nos assistiu, né? E amanhã tem mais. Amanhã tem mais, gente. Não é A gente quinta-feira, espera. amanhã tem mais. A gente espera vocês. Tchau. Tchauzinho, boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.